Vivemos num mundo cujas características são características do materialismo. E quando nós pensamos em educação, mesmo que a pessoa que é materialista converse, explane para você sobre educação, ela não vai assumir uma visão materialista. Por quê? Porque educação tem a ver com a essência da pessoa, tem a ver com questões que estão além do material, não é? Então, nós temos aqui uma tirinha interessante da Mafalda dizendo: "Oi, Miguelito, coisa boa na TV? Acabei de ligar, mas parece que se você passa desodorante, depois come salsicha e compra uma máquina de lavar roupas, só não é feliz se for muito idiota." Ou seja, a ideia de felicidade ligada à ideia do ter. Quando você tem muitas coisas, quando as coisas materiais preenchem a sua vida, então você é feliz. E não é isso que uma educação voltada para a formação de valores e de princípios, como é a educação cristã, nos diz, não é? Esse compromisso materialista, ele tem se revelado, num primeiro momento, como uma educação tecnicista, mais recentemente como uma educação tecnológica, e nesse momento, muito mais do que em qualquer outro, a gente tem visto como há um apelo forte para os recursos tecnológicos, mas muitas vezes estamos nos esquecendo das questões relativas ao espírito humano, à essência do ser humano. E nós não podemos nos esquecer de que a Unesco reconheceu essa crise de valores morais em que nós vivemos. E a própria Unesco, que estaria isenta de qualquer tomada de partido, no sentido de adotar uma visão cristã, a própria Unesco diz que a tensão entre o espiritual e o material é uma condição para a superação dessa crise de valores que a humanidade sofre. Então, a Bíblia já nos diz há tanto tempo que é para nós nos preocuparmos com a essência. E nós precisamos que venham órgãos externos, órgãos governamentais, órgãos ligados à educação, órgãos ligados a direitos humanos, nos dizer que é necessário buscar uma superação dessa tensão entre o espiritual e o material, porque o foco tem sido muito grande nas coisas materiais. Então, nós vivemos uma crise de valores morais. Como diz nessa outra tirinha da Mafalda, conversando com o Manolito, o que há no jornal, né, de interessante? E o Manolito diz para a Mafalda que o que tem de interessante são as cotações do mercado de valores. E a Mafalda inocentemente pergunta para ele: valores morais, espirituais, artísticos, humanos? E ele diz: não, aqueles que servem para alguma coisa, ou seja, ele está falando da bolsa de valores, ele está falando de dinheiro, e a Mafalda está pensando em valores morais, espirituais, valores transcendentes ao ser humano. Então, nós precisamos, mais do que nunca, a escola cristã precisa trazer para a educação a tarefa fundamental de despertar em todos, né, em todos, alunos, professores, famílias, ou seja, a escola, quando nós falamos educação, nosso olhar está para além da escola, nós estamos pensando em toda uma comunidade que está envolvida com a educação. Então, nós precisamos despertar, como educadores, a tarefa de elevar o pensamento e o espírito para uma superação de si mesmo, ou seja, nós precisamos conduzir as pessoas a um pensamento mais elevado, um pensamento transcendente. Essa é a tarefa da educação e muito mais da educação cristã. A Declaração Universal dos Direitos Humanos diz no seu artigo 26 que a educação deve ser direcionada
para o pleno desenvolvimento da personalidade humana e para o fortalecimento do respeito aos direitos humanos e às liberdades fundamentais. Ela deverá, a educação, promover o entendimento, a tolerância, a fraternidade entre as nações, entre grupos raciais, grupos religiosos, e deverá apoiar atividades das nações para a manutenção, para a busca e a manutenção da paz. A nossa Constituição, né, a Constituição brasileira, de 88, que é a Constituição pela qual somos regidos atualmente, e a LDB de 96, a terceira LDB, diz que o ensino deverá ser ministrado com base nos princípios da igualdade de condições de acesso, na liberdade de aprender, de pesquisar, de divulgar o pensamento, no pluralismo de ideias, de concepções pedagógicas, de valorização dos profissionais e de gestão democrática. E quando nós pensamos em documentos, né, em leis, nós pensamos que nós, como escolas cristãs, precisamos estar atentas às leis, mas precisamos também deixar muito clara a nossa missão, a nossa visão. E isso está garantido pela mesma Constituição, né, a de 88 e a LDB, que diz que as instituições privadas de ensino, elas se enquadram na categoria de particulares, comunitárias, confessionais e filantrópicas. Então, as escolas confessionais, às vezes, ficam preocupadas se não estão fazendo alguma coisa que fere a Constituição. Não estamos. Estamos garantidos pela lei, garantidos pela Constituição, portanto, nós podemos fazer, praticar, buscar uma educação que valorize princípios e valores éticos, princípios e valores cristãos, bastando para isso termos na nossa proposta pedagógica isso muito claro. Os pais, os responsáveis, a comunidade externa e interna, elas precisam estar cientes da nossa proposta pedagógica. Assim sendo, não há nenhum problema. A questão é que na nossa proposta pedagógica, nós iremos definir a nossa cosmovisão. Então, muita gente, e não vai aqui nenhuma crítica, muitas escolas, tendo dificuldades na elaboração da sua proposta, às vezes se valem de modelos de outras propostas, de outras escolas, e acabam colocando termos, usando palavras que não querem dizer exatamente aquilo que elas são, que não refletem a essência. Nós temos que ter cuidado com isso, porque quando escrevemos a nossa proposta político-pedagógica, o nosso projeto político-pedagógico, nós temos que definir qual é a nossa visão de mundo, entendendo que cosmovisão ela não diz respeito apenas à visão cristã de mundo. Cosmovisão, cosmo, mundo, visão. Visão é a forma de ver o mundo de qualquer pessoa. É um modo particular de perceber o mundo, geralmente levando em consideração as relações humanas, buscando entender questões filosóficas, ou seja, questões da existência humana, e uma concepção ou uma visão de mundo. Ou seja, na nossa proposta pedagógica, nós estaremos definindo como é que nós vemos o mundo, como nós entendemos as questões filosóficas, como nós entendemos as relações humanas, como nós entendemos a educação e que concepção, visão de mundo nós trazemos para a nossa escola. Portanto, a escola cristã, ela deve ter uma cosmovisão, uma visão de mundo que contemple a perspectiva das 3 relações fundamentais do ser humano. Isso na escola cristã deve ser muito claro, deve estar muito bem escrito e muito bem contemplado, argumentado, para que não haja dúvidas da comunidade. Então, essa cosmovisão cristã das escolas confessionais, escolas cristãs, elas têm que deixar claras as relações do ser humano que são fundamentais, ou seja, a relação com Deus, a relação com o próximo, a relação com o mundo,
com o cosmos onde nós vivemos, onde nós estamos inseridos, e que, de uma forma muito direta, vai interferir naquilo que hoje tem sido buscado, tem sido pedido pelos documentos atuais, pela BNCC, pelas competências, habilidades, que é a definição de empatia, de conhecimento, de respeito ao outro. Ou seja, tudo isso está englobado aqui na relação do ser humano com Deus, com o próximo e com o mundo. Então, nós temos aí, todo mundo tem uma visão de mundo, ou seja, todas as pessoas, todos os seres humanos têm uma visão de mundo. Todos os seres humanos, eles se perguntam o que é o mundo à minha volta? O que é o ser humano? O que acontece quando morremos? Por que nós conhecemos as coisas? Qual é o fundamento da realidade? Qual é o significado da história humana? Como nós sabemos o que é certo, o que é errado? São questões universais, são questões que fazem parte das dúvidas de qualquer pessoa. A filosofia, desde a antiguidade, ela vem buscando respostas, não é? Principalmente resposta para quem somos, de onde nós viemos e para onde nós vamos, ou seja, qual o sentido da vida. E nós cristãos que temos fundamento para essas respostas, não podemos nos calar, entendendo que toda prática de ensino, seja ela de que linha filosófica for, ela requer um fundamento, né? Ela exige ideias, ela exige métodos, ela exige valores, e toda prática se orienta para um ideal de educação. Por trás disso, e influenciando cada escolha que se faz, está uma concepção de mundo, uma concepção de ser humano, uma concepção de vida. E essas coisas, elas nada mais são do que uma confissão. Portanto, eu avançaria dizendo que todas as escolas são confessionais. Não apenas as escolas cristãs, mas todas as escolas são confessionais, porque todas elas estão fundamentadas em métodos, em ideias, em valores. Então, mesmo as escolas públicas têm o seu credo, têm a sua confissão. O humanismo, por exemplo, que é tão valorizado por tantas escolas, tem o seu credo, a sua confissão. A diferença, no caso das escolas cristãs, é que este credo, essa confissão, deve ser explícita e estar assumida por toda a comunidade, né? E eu quero fazer um parênteses aqui, já que citei o humanismo como uma corrente filosófica conhecida. Muitos cristãos acham que o humanismo contempla todas as questões do cristianismo, e precisamos ficar atentos a isso, não é? Porque o humanismo, como o próprio nome diz, ele tem como centro o homem. E nós cristãos, nós escolas cristãs, devemos ter como centro, como nosso alvo maior, como nosso ideal, o conhecimento de Deus, né? Então, veja, quando nós falamos sobre objetivos, pensando na educação que nós queremos para essa geração, que educação nós queremos para esses novos tempos, nós temos que pensar que a educação infantil e o ensino fundamental, pelo que está na legislação, ele deve oferecer ao aluno condição de responder às grandes interrogações: quem somos, de onde viemos e para onde vamos. Então, esse processo de formação que começa na educação infantil e vai até a segunda etapa do ensino fundamental, ele deve ser direcionado para que o aluno entenda quem ele é, de onde ele veio e para onde ele vai. Essas questões têm que ser trabalhadas na escola.
No ensino médio, uma vez que o aluno já foi formado até o ensino fundamental, o ensino médio vai, então, dar ao aluno, vai possibilitar ao aluno que ele estabeleça um diálogo entre as diferentes disciplinas e culturas, e para ele estabelecer esse diálogo, ele tem que conhecer, não se estabelece diálogo sem conhecimento, e por isso todo o trabalho de excelência acadêmica tem que ter sido feito e deve prosseguir, porque ao estabelecer esse diálogo, ele se insere no mundo do trabalho, no mundo social, no mundo das relações. Agora, nós temos que cuidar, porque, via de regra, há uma abordagem anticristã nos materiais, e essas manifestações de filosofias anticristãs, elas vêm no material didático de forma, às vezes, velada, às vezes de forma sutil, às vezes de forma explícita, como, por exemplo, e é só um exemplo mesmo, esse livro de língua portuguesa da coleção Bem-TV, da FTD, tem um texto que trata sobre a mentira, mentir sim ou não. E veja, no texto diz que muitas vezes é necessário mentir para não levar bronca. A mentira só vale a pena em casos especiais, como, por exemplo, para evitar magoar uma pessoa. A mentira pode ser boa saída para se livrar de um problema. Além disso, ajuda a gente a se defender. Nós, cristãos, sabemos que não podemos mentir. Mentir não é bom. Nós sabemos que nós devemos falar a verdade, é isso que a palavra de Deus nos diz. Mas veja, se nós temos no nosso projeto pedagógico a definição de uma visão de mundo cristã, de uma educação voltada para o conhecimento verdadeiro, como é que nós vamos trabalhar com um material que contradiz aquilo? Então, nossa atenção tem que ser muito grande, muito redobrada na hora da análise de material e na forma como nós vamos transmitir ao aluno os conhecimentos, porque gostemos ou não, com pesquisa ou sem pesquisa, online ou presencial, o professor ele tem que conduzir o processo. E, muitas vezes, cabe ao professor transmitir, sim, conceitos que o aluno precisará entender, se apropriar deles para prosseguir no seu processo. Então, veja, temos também manifestações que aparecem de forma sutil, como, por exemplo, nesse texto de um livro de história, que diz que, da editora Moderna, que a mais importante contribuição dos hebreus foi a religião. No início, os hebreus adoravam rios, fontes, árvores, montanhas. Depois passaram por uma fase de monolatria, que é a adoração exclusiva de um único Deus. Nós sabemos que isso não é verdade. Nós sabemos que a pregação em um único Deus é uma prática cristã. Então, temos que ter cuidado como isso chega ao aluno. Não é uma coisa esotérica, mística, é uma realidade. Pode ainda aparecer de forma explícita. Desculpem. Dizendo, por exemplo, esse livro de Os Deuses e Deus, a Verdade e a Mentira, que diz que, para explicar o que acontece ao nosso redor, nós podemos dizer que há seres invisíveis que se ocupam de nos explicar os fatos, os fenômenos, que são deuses. E nós não acreditamos em deuses, nós acreditamos num único Deus. Então, vejam, muitas vezes nós temos materiais que estão contradizendo aquilo que nós nos propusemos a ensinar, e isso entra de forma sutil, de forma velada na escola, não é? Muitos de nós, inclusive,
fomos educados dessa forma, utilizando materiais dessa natureza. Ocorre que as nossas famílias e as nossas igrejas nos davam uma formação muito consistente, que atualmente tem sido delegada para a escola, muitas vezes, né? Muitas famílias delegam para a escola toda a educação do filho, e nós não podemos nos esquecer que cada um tem o seu papel. Vejam, em 2017, circulou uma matéria no jornal Globo dizendo que os pais estavam interferindo nas escolas que abordavam questões de gênero nos livros. E muitos educadores criticaram essa interferência nas decisões das escolas. Então, vejam, a família cuidando daquilo que o filho aprende, outros acusando os pais de interferirem, quando, na verdade, se nós tivéssemos os papéis bem definidos, cada um faria a sua parte e o aluno teria uma boa formação e toda a informação necessária para o seu desenvolvimento integral, pensando que o desenvolvimento integral está englobando a parte de formação de caráter, formação de virtudes, formação de valores e a formação acadêmica. Então, nós temos que pensar que a família, ela prepara o caminho para as crianças compreenderem as relações com Deus, com o próximo e consigo. Então, é na família, é no seio da família que essas relações são estabelecidas e ensinadas. A escola prepara o aluno para adquirir informações, para aprender fatos, para desenvolver conceitos, para se expressar de maneira criativa, de maneira correta linguisticamente, para desenvolver o seu letramento matemático, o seu letramento tecnológico. E a família e a escola, ou seja, pais e professores, terão juntos a responsabilidade de orientar o coração da criança em direção à sua identidade como portador da imagem de Deus e como cidadão solidário e responsável, cidadão comprometido com o seu tempo, com o seu contexto. A educação escolar cristã, portanto, ela vai ensinar tudo, de ciências à matemática, de literatura e artes, passando por todos os conteúdos dentro de uma estrutura de visão de mundo bíblica e integrada. A educação escolar cristã vai ensinar os estudantes a relacionarem tudo aquilo que ele aprende, todos os conceitos, todos os conteúdos acadêmicos, à verdade de Deus e à sua autorrevelação nas Escrituras, enquanto detectam e criticam afirmativas da visão de mundo não bíblica. Então, quando nós lembramos da história de Daniel e os seus amigos, né, na formação que tiveram, nós vemos que eles foram educados para aprender tudo da cultura da época, mas eles não se afastaram dos ensinamentos bíblicos, dos ensinamentos cristãos que eles tinham recebido. Portanto, a educação escolar cristã tem grandes desafios. Um deles é ir além de uma visão curricular focalizada nos pormenores para se mover a uma posição que integra os detalhes do conhecimento em uma perspectiva bíblica. Não é pôr a palavra Deus em tudo, em todos os momentos, mas é trazer a visão de um Deus criador, de um Deus cuidador para tudo da vida, né? Muitas vezes a gente pensa que colocando versículo, fazendo culto, tendo aula de ensino religioso, nós já estamos tendo uma escola cristã. Isso é importante e deve ter, mas não é isso apenas. Nós temos que trazer o currículo escolar
para dentro de um contexto integrado, onde o aluno consiga ver que todo conhecimento que existe é conhecimento de Deus, é conhecimento dado por Deus. O ensino de qualquer tópico não é uma modificação da abordagem usual, é, na verdade, uma forma de ver e de entender o mundo e entender o conhecimento. Nós temos que nos lembrar que precisamos ensinar como Jesus ensinou. Né? Quando lemos lá em Gálatas 6, o fruto do Espírito, nós vemos as qualidades ou as virtudes que o mestre, que o professor precisa ter, ou seja, domínio próprio, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, amor, alegria, paz, longanimidade. Essa é a orientação bíblica para a nossa vida, não só quando somos ou quando estamos professores, mas para a vida de todos, e do professor muito mais. Agora, vejam que interessante. O Monge o Executivo é um livro que muita gente deve ter lido, que fala sobre liderança, e não podemos nos esquecer que gestores e professores são líderes, né? E nós temos lá os frutos do Espírito trazidos para dentro dessa obra, né? Quando ele faz referência a compromisso, ele está falando do amor. Quando ele fala da alegria, ele está falando da alegria. Quando ele fala de perdão, ele está falando de paz, paciência, amabilidade, que aparece no livro como respeito, de bondade, de fidelidade, que aparece no livro como honestidade, de mansidão, que aparece como humildade, e domínio próprio, que aparece como abnegação. Então, vejam, mesmo as obras literárias ou obras acadêmicas que tratam do assunto de educação, de ensino, de liderança, eles se fundamentam naqueles valores, naqueles princípios bíblicos, e muitas vezes nós ficamos receosos de falar disso. Então, a educação que nós queremos nesse novo tempo é uma educação que se fundamente em valores e em princípios, porque um aluno, um ser humano, que traz em seu coração, bem alicerçado, o amor a Deus, o amor ao próximo, o cuidado com o mundo, ele será um ser humano melhor, ele será um cidadão efetivamente responsável e contribuirá muito para o desenvolvimento da nossa sociedade. Muito obrigada, estou à disposição de vocês, podem entrar em contato se quiserem, e nos vemos por aí em algum momento.